E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: a pressão total sobre uma bolha de ar no fundo de um lago é de 3 atm. Essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius e tem seu volume quadruplicado. Considerando a pressão atmosférica no local de 0,8 atm, a temperatura no fundo do lago será de aproximadamente, então queremos a temperatura no fundo do lago em graus Celsius. Para resolver essa questão, a gente precisa primeiro organizar os dados, porque a questão é uma questão basicamente matemática, onde a gente vai aplicar esses dados e calcular. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar a equação geral dos gases, que diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Equação geral dos gases ideais. E aí a gente tem que só coletar os dados, organizar e colocar na fórmula. Primeiro, quais são os dados iniciais? A gente sabe que inicialmente essa bolha está lá no fundo desse lago e ela tem uma pressão, conforme o que a questão nos deu, ela tem uma pressão inicial de 3 atm. A temperatura inicial é o que a gente quer descobrir, então nós não sabemos qual é a situação da temperatura no início. E também não sabemos o volume. Porém, a gente sabe que à medida que essa bolha ela vai subindo, o volume aumenta, né? Quando ela chega lá em cima, o volume aumenta 4 vezes. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o volume inicial é simplesmente V, vou chamar de V, e o volume final a gente vai chamar de 4V. A gente vai dizer que aumentou, então, 4 vezes. Beleza. A pressão final, a questão também me deu, né? A pressão final é o equivalente a 0,8 atm, e a temperatura final a questão também me deu, que é a temperatura da superfície, que a questão diz que é 27 graus Celsius. Vamos lembrar que essa temperatura é usada sempre em Kelvin na matéria de termodinâmica, e para isso eu preciso somar com 273 para fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Fazendo essa soma, eu vou encontrar o equivalente então a 300. Fica até melhor de trabalhar 300 do que 27. Agora a gente joga esses valores, faz o cálculo e vê qual é o valor da temperatura. Então a pressão inicial vai ser o equivalente a 3, volume inicial a gente chamou de V, temperatura inicial eu não sei. A pressão final é 0,8, o volume final é 4V, dividido pela temperatura final, que é 300 Kelvin. E aí essa é a jogada que a gente tem. Aquela letra V a gente pode cortar, né? Porque seria o mesmo número dos dois lados. E agora é a conta, né? Uma coisa que eu sempre aconselho os meus alunos é simplificar. Sempre que tu observar que dá para simplificar, simplifica, que facilita a tua vida. E eu não tô falando daquele 3 com aquele 300, porque não tem como simplificar, já que um tá de um lado da igualdade em cima na multiplicação e o outro tá embaixo. Não tem como relacionar, fazer uma simplificação deles. Mas eu posso simplificar o 4 e o 300 que estão ali na direita. A gente sabe que dividir... Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. A gente sabe que se a gente dividir em cima e embaixo por 4, o número ali então fica menor. Tá? Como que vai ficar então reescrevendo isso aí tudo? Vai ficar assim, ó, 3 sobre TO é igual a 0,8 vezes 4 dividido por 4 dá 1, dividido por 3 dividido por 4, que dá 75. Deu uma enxugada, deu uma ajudada ali nos números para que eles não fiquem tão grandes para não me atrapalhar. Agora não tem jeito, né? Agora é isolar aquele TO e ver quanto é que ele dá. O que eu faria então? Passaria esse TO por outro lado multiplicando e passaria esse 75 para outro lado também multiplicando, como se fosse uma regra de 3, uma multiplicação cruzada. Então vai ficar assim, 3 vezes 75 é igual a 0,8 vezes TO. E agora aquele 0,8 a gente passa então dividindo. Já dá para fazer a multiplicação do 3 com o 75, 3 vezes 75 a gente encontra 225, e aí aquele 0,8 passou dividindo, fica assim então a conta. Resolvendo então essa divisão, tu vai encontrar exatamente 281,25 Kelvin
esse é o valor da temperatura então encontrado. Vamos lembrar que sempre que eu quiser passar a temperatura em Kelvin para Celsius, eu tenho que pegar o valor em Kelvin e subtrair agora 273, então menos 273. E agora sim, a resposta em Celsius vai ficar 8,25 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura inicial da bolinha antes dela começar a subir e chegar na superfície. Esse valor não tem, mas a questão me pede o valor mais próximo, então aproximadamente nós vamos para a resposta da alternativa C, que seria a resposta dessa questão. Uma coisa que é bom comentar é o seguinte, eu sempre gosto de comentar com os alunos a questão da simplificação e também a questão dos arredondamentos. Nessa questão eu não me arrisquei para arredondar, por quê? Porque olhando as alternativas tu vai ver que os números são muito próximos, com poucas diferenças de casas entre um e outro. Então qualquer coisa que eu arredondasse aqui nas multiplicações poderiam alterar essa resposta, levando a um erro. Então nesse caso, quando as alternativas são muito próximas, o meu conselho é não arredondar e levar o número como ele está, como foi dado na questão. Beleza? Era isso então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!